Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Hoje nós vamos falar a respeito de jornada de trabalho. Tema que sempre cai em tudo quanto é prova, todo edital tem jornada de trabalho, seja para o cargo de técnica, analista, é um tema realmente recorrente e, além de ser importante pela quantidade de vezes que cai na prova, é importante agora também pela alteração que nós tivemos com a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Então, nós tivemos uma alteração aqui interessante no que diz respeito à jornada de trabalho. Antes de falar da alteração do artigo 58, de uma forma geral, quero dizer para você que a jornada de trabalho, ela representa o tempo em que o empregado fica à disposição do empregador. Regra geral, considerando aqui tanto a CLT quanto a Constituição Federal, o limite da jornada de trabalho é de 8 horas diárias ou 44 semanais. Entretanto, a gente pode fazer acordos para compensar, durando um pouco mais a jornada em alguns dias para diminuir o trabalho ou até mesmo suprimir o trabalho em outro dia. Normalmente isso ocorre no sábado, o que é aquilo que a gente chama de compensação de jornada, ou ainda horas extraordinárias, e aí a gente tem um limite de quantas horas extraordinárias podem ser prestadas ao longo do dia, e aí somando o decorrer da semana, somando até mesmo em um ano, quando a gente fala de banco de horas. Então nós temos diversos aspectos para tratar a respeito da jornada de trabalho, e eu quero ver juntamente com você o conteúdo do artigo 58 com a alteração trazida pela reforma trabalhista, tá? Só para a gente ter um panorama amplo aqui e depois a gente vai falando sobre os temas de forma mais específica. Sobre turno ininterrupto de revezamento, os minutos residuais, 5 minutos, jornada em itinerário que agora não existe mais. Então a gente vai falar cada um dos temas da jornada de trabalho aos poucos, despacito. Veja o artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Essa fixação expressa de outro limite é para menos, né? Existem profissões específicas cuja jornada é reduzida, sensorista, jornada de 6 horas, musicista. Então nós temos jornadas diferenciadas dependendo da atividade, médico. Se a lei não fixar um outro limite, o limite diário é de 8 horas. Parágrafo 1º fala que não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos. Então, a tolerância aí de atraso, 5 para mais, 5 para menos, observando o limite máximo de 10 minutos diários. Então, é no início da jornada até 5 minutos e no final da jornada até 5 minutos. Na sequência, a gente já vai explicar isso com mais calma. Parágrafo 2º, novidade aqui da reforma trabalhista, diz o seguinte: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, veja, toda essa redação foi alterada, inclusive o transporte fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Prof, eu aprendi diferente. Eu também era diferente. Mudou agora com a reforma trabalhista a partir de novembro de 2017. Então, na sequência também a gente vai falar sobre a jornada em itinerário, mas eu já quero que você grife no seu material. Não há mais aquilo que a gente chama de jornada em itinerário. O tempo que o empregado do Aravante gasta no seu percurso casa-trabalho, trabalho-casa, é problema dele. Em morar longe ou em trabalhar numa empresa que é distante, não é considerado como tempo à disposição. A mesma lei 13.467 de 2017 revogou o parágrafo 3º do artigo 58, que trazia detalhe aqui sobre a jornada em itinerário, que agora não existe mais. Ok. Artigo 7º fala sobre esse limite da jornada. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, eu posso reduzir ou eu posso aumentar para compensar, mediante negociação. Esta negociação pode ser coletiva ou individual, que também será visto no momento oportuno. Vamos falar sobre o turno ininterrupto de revezamento. Onde é que nós temos a previsão do turno ininterrupto de revezamento? Artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. Fala que a jornada de quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento será de 6 horas, salvo
negociação coletiva. Então, se houver negociação coletiva, pode ser mais do que 6 horas. Mas antes da gente tratar sobre os próprios detalhes da negociação coletiva, vamos ver quando é que vai caracterizar um turno ininterrupto de revezamento. Primeira informação importante, a empresa não precisa funcionar 24 horas. Então, a empresa não precisa ter trabalho o tempo inteiro. O próprio empregado, a própria jornada do empregado, para a caracterização do turno ininterrupto de revezamento, não precisa abranger as 24 horas. Claro, se nem a empresa precisa funcionar 24 horas, a jornada do empregado também não precisa abranger todos os horários de 24 horas. O que nós temos que ter para a caracterização do turno ininterrupto de revezamento é, ora o empregado cumpre a sua jornada no período diurno, ora no período noturno. E não precisa ser integralmente. Lembre lá, período noturno é das 22 até as 5 horas. Não preciso, quando eu estou no período noturno, estar trabalhando exatamente neste período. Posso trabalhar das 18 até 3, 4 horas da manhã, por exemplo. Não importa. Importa que parte da minha jornada englobe o período noturno. Por quê? Por que essa redução da jornada? Porque é algo que é extremamente maléfico à saúde do trabalhador, prejudicial à sua saúde. Veja bem, o empregado uma semana trabalha no período diurno, ok? Aí na outra semana ele está escalado para trabalhar no período noturno. Trabalhando no período noturno, ele tem que dormir durante o dia, mas ele estava acostumado a dormir à noite. Leva um tempo para se adaptar. Quando a gente viaja, de repente, de um lugar para o outro, que tem diferença de fuso horário, quem estuda essa questão do sono diz que a gente demora um dia para cada hora de diferença. Então, se você viaja para um lugar que tem 3 horas de diferença, você vai demorar 3 dias para se acostumar. Você imagina um empregado que uma semana está trabalhando no período noturno e na outra está no período diurno. Quando ele começar a se acostumar a dormir durante o dia para poder estar alerta no período da noite, pronto, já mudou de novo. Então, isso é extremamente prejudicial para a saúde do trabalhador. É causa de acidente de trabalho, causa de rendimento não tão... um aproveitamento não tão bom do serviço do empregado, porque realmente a atenção dele vai estar um tanto afetada por conta dessas alterações. Sem falar na questão da vida social. Como é que o empregado vai fazer uma faculdade, por exemplo? Porque uma hora ele está trabalhando de dia, outra hora está trabalhando à noite. Faz tele, prof. Ok, sendo teletransmitido é possível. Mas se ele tiver que frequentar presencialmente, para ele marcar um jantar com os amigos, peraí, eu tenho que esperar sair a escala lá da minha empresa, conviver com a família. Então, tudo é mais complicado, tudo é mais difícil. Por isso, o legislador constituinte trouxe essa jornada reduzida de 6 horas. O problema é que não precisa necessariamente ser 6 horas. Mesmo caracterizando o turno ininterrupto de revezamento, eu posso pactuar por negociação coletiva uma jornada superior a 6 horas. Já vamos falar sobre isso. Então, aqui nós temos a UJ 360 da SDI 1, que fala que essa alternância tem que ocorrer parte da jornada, pelo menos, no período noturno e parte da jornada no período diurno, para caracterizar o turno ininterrupto de revezamento. E a súmula 360, aqui a gente tem uma coincidência de número, né? 360. A súmula 360 do TST fala algo que é muito óbvio, mas precisou sair uma súmula para dizer isso, que é o seguinte: o fato do empregado ter o repouso semanal remunerado e o fato dele ter um intervalo entre a jornada, porque trabalhando 6 horas ele vai ter um intervalo de 15 minutos, se for mais de 6 horas, no mínimo 1, no máximo 2. O fato de ter intervalo, de ter repouso semanal remunerado, não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento. Claro que não, porque quando foi legislado a respeito disso, eles vieram com uma teoria assim: olha, o trabalho é ininterrupto, então trabalha só 6 horas, mas é sem intervalo, só 6 horas, mas é de segunda a segunda. Para com isso, são coisas completamente distintas. O que é ininterrupto aqui é o revezamento, não o trabalho. Então, uma semana eu trabalho no período diurno, uma semana eu trabalho no período noturno, e não precisa necessariamente ser uma semana, pode ser quinzena, essa variação aí vai muito da jurisprudência, né, do juiz interpretar se é uma alternância suficiente para caracterizar o turno ininterrupto de revezamento, para ser maléfico à saúde do trabalhador. Então, veja a seguinte circunstância aqui, seguinte exemplo que eu vou trazer para você. A, B, C e D. Da meia-noite às 6 da manhã, 6 da manhã a meio-dia, claro que eu tenho intervalo entre a jornada aqui. Meio-dia às 18 e 18 até meia-noite. Se eu tiver esses 4 turnos na minha empresa, então eu tenho o turno A, turno B, turno C e turno D. E os empregados, eles vão variando, uma semana trabalha no turno A, outra semana no C, depois no B, depois no D, né? Se houver essa variação,
Perfeito aqui, jornada de 6 horas, eu tenho 4 turnos. Aqui caracterizado turno ininterrupto de revezamento. Lembrando que não precisa completar as 24 horas. Aqui é um exemplo de uma empresa que funciona 24 horas. Mas eu quero chamar sua atenção para outra hipótese. Vamos dizer que aqui são empregados, tá? Isso já caiu na prova. O empregado A trabalhava da meia-noite às 6, sempre. O B das 6 a meio-dia, o C do meio-dia às 18 e o empregado D das 18 à meia-noite. Pergunto para vocês, aqui ainda deu uma jornada de 6 horas, mas pergunto para vocês, há caracterização de turno ininterrupto de revezamento nesse caso? Não, porque o empregado A sempre trabalhou no mesmo horário, o B também, o C também. Aqui nós temos jornadas distintas. Então, se não houver essa alternância, eu posso ter, na verdade, 3 turnos nessa empresa, né? Do meia-noite às 8, das 8 às 16 e das 16 à meia-noite, porque aqui eu tenho turnos fixos. Compreendeu a diferença? Eu não preciso trabalhar as 24 horas do dia, eu tenho que ter a alternância entre os turnos. Mas se eu tiver empregados que sempre trabalharam no mesmo turno, a jornada deles é normal, de 8 horas. Não precisa ter essa redução de 6, que também poderá ser negociada por instrumento normativo. Então, de olho na súmula 360, que fala que a concessão de intervalo e do repouso semanal remunerado não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento, claro que não, assim como ao J360, que diz que para caracterizar o turno ininterrupto de revezamento, eu tenho que ter alternância entre o período diurno e noturno, sem precisar englobar, preencher aqui as 24 horas do dia. A respeito de turno ininterrupto de revezamento, nós temos também a súmula 110 do TST. Essa súmula diz o seguinte, olha, quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento e tem ali o repouso semanal remunerado, eu vou ter que ter um intervalo, na verdade, de 35 horas. Por quê? Porque são 2 turnos, 2 intervalos distintos. Um é o intervalo do artigo 66 da CLT, que diz, vou fazer uma explicação ali no cantinho do quadro, que diz que eu tenho que ter, entre o término de uma jornada e o início de outra jornada, um repouso de pelo menos 11 horas. Então, o intervalo previsto no artigo 66 da CLT fala, entre o término de uma jornada e o início de outra, eu tenho que repousar pelo menos 11 horas. E eu tenho o artigo 67 da CLT, que fala do meu repouso semanal remunerado. E esse repouso semanal remunerado, ele é de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, mas não necessariamente aos domingos. Então, quando eu paro de trabalhar, por exemplo, se eu já trabalhar até meia-noite, a minha jornada amanhã, ela pode começar a partir das 11 da manhã, porque entre o término da minha jornada de hoje e o início da jornada de amanhã, eu tenho que ter um repouso de 11 horas, que é o tempo mínimo aí para eu me deslocar até minha casa, tomar banho, me alimentar, dormir, acordar e já voltar a trabalhar. Então tem que ter um intervalo mínimo de 11 horas. Isso vale para todo mundo, não só para quem trabalha em turno ininterrupto. Só que para os demais empregados eu já tenho uma jornada fixa. O turno ininterrupto daqui vai alterar, 1 hora no período diurno, outra hora no período noturno. Então, quando eu termino uma jornada, para eu iniciar outra, eu vou ter que observar o intervalo de 11 horas. E se eu tiver o repouso semanal remunerado no meio, eu vou somar 24 horas, que me daria, então, 35 horas. Isso cai bastante na prova. Não precisa ficar contando 35, não. Quer ver? Se eu trabalhei sábado até meia-noite, que horas eu posso voltar a trabalhar, sabendo que o meu repouso semanal remunerado é no domingo? Bom que digam que o repouso semanal remunerado é no domingo. Já teve uma questão da FCC, não faz muito tempo, uns 2 anos atrás, 3, que não disse que o repouso era no domingo. Mas a resposta, as alternativas, só poderia ser dessa forma, tá? A pergunta é, quando ele pode voltar a trabalhar para que não haja nenhuma violação de intervalo? Ora, se eu parei de trabalhar meia-noite, é só às 11 do dia seguinte. Se no meio do caminho tem repouso semanal remunerado, eu desprezo aquele dia, eu deixo de contar. Desprezo não, que é tudo de bom o repouso, né? Mas eu desprezo aquele dia. Então eu posso voltar a trabalhar segunda-feira, que hora? Às 11 horas da manhã, para observar o repouso de 11 horas. Na questão do concurso, acho que ele tinha parado de trabalhar 21 horas. Aí é só fazer a conta, ó, 21, 22, 23, meia-noite, 3 horas, para 11 eu tenho 8 horas da manhã. Então, eu poderia voltar a trabalhar às 8 horas da manhã para não violar o intervalo entre a jornada, tá? Tanto o intervalo entre jornadas, perdão, tanto o intervalo entre 2 jornadas de 11 horas, como o repouso semanal remunerado, que é de 24 horas. Então, a gente vai somar esses 2 repousos. É nesse sentido a súmula 110 do TST.
Por negociação coletiva, muito cuidado com essa súmula 423 do TST, cai bastante na prova. Veja, o artigo 7º, que eu fiz a leitura no início da aula para você, o artigo 7º diz o seguinte: eu vou ter turno ininterrupto de revezamento, quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento vai ter uma jornada de 6 horas, salvo negociação coletiva, a não ser que eu tenha negociação coletiva. Infelizmente, a interpretação que se fez desse dispositivo constitucional não foi, por negociação coletiva pode ser menos do que 6 horas. Que bom que fosse, que bom que fosse isso. Não foi dessa forma. A interpretação é a seguinte: por negociação coletiva, eu posso fixar uma jornada para quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento maior do que 6 horas. Por exemplo, de 7 horas, de até 8 horas, porque 8 horas é o meu limite, não posso fixar de 9, 10. Eu posso fixar de até 8 horas. Veja, faz mal para o trabalhador? Faz. Turno ininterrupto de revezamento com jornada de 8 horas é algo que é prejudicial. Mas é negociação coletiva. Negociação coletiva vai ser o quê? Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Convenção coletiva de trabalho, eu tenho o sindicato dos empregados de um lado e sindicato do empregador de outro. Acordo coletivo de trabalho, eu tenho o sindicato dos empregados de novo e uma empresa ou um grupo de empresas do outro lado. Então, só vai acontecer essa negociação se o sindicato dos empregados anuir, concordar, se ele fixar essa cláusula, eles chegarem a um consenso para fixar essa cláusula. E nessa hipótese, atente aqui porque eu vou dizer: a 7ª e 8ª horas não serão devidas como horas extras. Não é só assim, poder negociar pode, mas aí pagar hora extra. Não faz sentido nenhum. Eu vou negociar para que minha jornada normal, a minha jornada habitual, seja de 7 horas ou até mesmo de 8 horas. E nesse caso, a 7ª e 8ª não serão devidas como horas extras. É nesse sentido a súmula 425 do TST, que cai bastante na prova. A FCC já transcreveu essa súmula e tirou a palavrinha não, dizendo que nesse caso são devidas como horas extras. Não, né? O teor é: estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva, ou seja, convenção coletiva ou acordo coletivo, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm o direito ao pagamento da 7ª e 8ª como extra. Tá? Então, atenção, pactuou, ok, tudo certinho. Se houver uma alteração de jornada de 8 horas para 6, o meu divisor tem que ser 180. 8 horas do divisor é 220, mudou de 8 para 6, o divisor também tem que ser alterado, o divisor passa a ser 180 nos termos da UJ 396 da SDI 1. E eu também não posso, por meio de negociação coletiva, regularizar situações pretéritas. Empregados que estavam trabalhando em turno ininterrupto de revezamento, trabalhando 7 horas sem negociação. Aí eu faço uma negociação hoje, um acordo coletivo, dizendo: tá válido lá desde o ano de 2010. Não, não posso fazer dessa forma. O J 420 é nesse sentido. Para o empregado horista, também é devida o direito ao turno ininterrupto de revezamento, a jornada reduzida para 6 horas, mesmo para o empregado que recebe por hora. O J 275 é nesse sentido. E o ferroviário submetido a escalas variadas, com alternância de turnos, também terá direito a turno ininterrupto de revezamento. Ok? Tranquilo isso, né? Vamos falar agora sobre os minutos residuais. Veja, os minutos residuais estão previstos lá no artigo 58 da CLT, tratando a respeito de tolerância, tempo de tolerância. Então, não serão considerados nem como hora extra, nem para desconto da jornada, aquele tempo que sobejar ou que faltar de até 5 minutos. Eu estou ali na fila para bater meu cartão ponto. Entrei na fila às 18 horas em ponto. Eu só bati o cartão ponto às 18h03, porque até que o meu colega fizesse procedimento, dei um oizinho para um outro, um beijinho aqui, quando eu vi, passou 3 minutos. Tenho direito a receber como hora extra? Não. E aqui, muito razoável, o legislador foi muito razoável. Isso é uma alteração que nós tivemos da CLT. Antes, eu peguei essa época, década de 90, os reclamantes entravam com ação pedindo 1 minuto de hora extra. E o juiz era obrigado a deferir, porque não existia esse limite de tolerância. Tá? Agora tem 5 minutos, tanto para mais quanto para menos, no início e no término da jornada. Então, eu não vou considerar como labor extraordinário, nem vou proceder o desconto no salário do empregado. Vou trazer alguns exemplos aqui no quadro para ficar bem claro isso. Então, a minha jornada é das 8 às 18 horas, com 2 horas de intervalo. Esses minutos de tolerância, esses 5 minutos, eles só valem para o início e término da jornada. Para o intervalo entre a jornada, não, tá? Então, das 8 às 18,
com 2 horas de intervalo. Nem vamos falar sobre intervalo aqui. Eu cheguei às 7h57, ou seja, 3 minutos antes da minha jornada. Então, eu fiz 3 minutos a mais. Tem direito a hora extra? Não, está dentro do limite de 5 minutos. Quando eu saí às 18h03. Também 3 minutos a mais. 3 de um lado, 3 do outro, 6 minutos no total. Tem direito a receber horas extras? Não. 5 minutos de tolerância no início, 5 minutos no final. Entretanto, atenção aqui, a interpretação do TST é no sentido de que, se eu ultrapassar qualquer um desses dois limites, qualquer um dos dois, passou o limite de 5 minutos, aí eu considero a totalidade do tempo como hora extra. Não só aquilo que ultrapassou os 5 minutos, mas a totalidade. Ainda que eu esteja dentro do limite de 10 minutos, porque são limites distintos. Eu olho 5 minutos no início, 5 minutos no final, passou em qualquer um deles, pronto. Tudo que está mais na jornada é considerado como hora extra. Quer ver? Se eu tivesse saído aqui às 18h07 e não às 18 horas, fazendo, portanto, 7 minutos a mais. Se a gente considerasse só os 10 minutos, eu ia dizer para você que não ultrapassou o tempo. Mas a interpretação do TST é, ultrapassado o limite de 5 minutos, não o limite de 10 minutos, tudo será considerado como extra. Então, nesse caso, eu tenho 7 minutos no final da jornada e 5 no início. Somando os dois, eu vou ter 10 minutos de hora extra, tá? É assim, desta forma. Da mesma maneira, a questão do atraso. Se em vez de chegar às 8, eu cheguei às 8h04, 4 minutos dentro dos 5 minutos de tolerância. Em vez de sair às 18, eu saí às 17h58, 2 minutos. Ok, está dentro do limite de 5 minutos, nada será descontado. Maravilha. Ultrapassado qualquer um dos limites, eu somo tudo, e não só o que passou os 5 minutos. Aí, alguns alunos ficam com a seguinte dúvida, que é algo que a gente sabe que acontece muito na prática, né? Ficam com a seguinte dúvida. Olha, prof, me atrasei. Meu horário é às 8 horas, me atrasei. Cheguei às 8h20, 20 minutos depois. Mas aí, eu combinei com o meu empregador lá na hora, né? Não tem banco de horas, não tem compensação semanal, mensal, nada disso, tá? Eu combinei com o meu empregador. Olha, como eu cheguei atrasada 20 minutos, eu vou ficar mais 20 minutos. Tudo bem? Não, não tá tudo bem. Ué, mas não vou tirar um pelo outro? Não, pelo seguinte. Aqui, como ultrapassou meu limite de 5 minutos, eu tenho direito a 20 minutos de horas extras. E aqui, como eu cheguei 20 minutos atrasada, né, esse empregado chegou 20 minutos atrasado, eu vou descontar 20 minutos. Acontece que quando eu desconto uma hora, por exemplo, eu desconto o valor da hora normal. Quando eu pago uma hora extra, como é que é o pagamento de hora extra? Hora mais adicional de 50%. Então, se 20 minutos meu custa R$20, só para poder fazer a conta certinho aqui, eu vou ter o desconto de 20 minutos, porque cheguei 20 minutos atrasado. Mas ao fazer 20 minutos de hora extra, eu ganho quanto? 30. 20 minutos do valor da hora, mais adicional de 50%, dá mais 10, eu tenho um total de R$30. R$30 para receber e R$20 para descontar. Então, não é elas por elas, tá? O examinador normalmente não vai a tantas minúcias. Eu só trouxe esse exemplo porque é algo que a gente sabe que na aula presencial os alunos trazem muito essa dúvida. Então, imaginando com o meu poder telepático, que você de repente pode estar se perguntando isso, a gente já se antecipa a dúvida, ok? Então, minutos residuais, eu tenho essa tolerância de 5 minutos no início e no término da jornada, somando 10 minutos diário. Ultrapassando esse limite de 5 minutos, aí eu considero tudo como hora extra. Observe aqui a súmula 366 do TST, cuja parte final eu deixei ele taxado no seu material de propósito, porque ela vai ter que ser revisada, essa súmula. A parte final não está de acordo com a atual legislação trazida pela reforma trabalhista, Lei 13.467, que é o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Atenção! Antes, a súmula 366, o TST dizia assim, olha, ficou à disposição aqui, ficou na empresa mais,
Seja o tempo que você demorou para higiene, para alimentação. Então, às vezes o empregado chegou antes para tomar café na empresa, porque a empresa dá o café. Pronto, já tinha que considerar como tempo de jornada. Era assim o entendimento, né? O empregado demorou para marcar o ponto, porque ele estava lá escovando os dentes, os aparelhos, até passar o fio dental um por um. Ficou lá 20 minutos fazendo sua higiene pessoal, e aí pronto, já é considerado como tempo à disposição. Não, agora com a reforma trabalhista não é bem assim. Ficou bem delimitado o que eu considero, o que eu não vou considerar como tempo à disposição. Se a pessoa ficou mais tempo dentro da empresa, porque está lá esperando uma carona, ou porque está se protegendo da chuva. Ah, é muito perigoso esse lugar, até que chegue meu ônibus eu vou ficar aqui dentro na empresa. Ou motivo social, a gente fez um happy hour ali, todo mundo, cada um trouxe um lanchinho. Por motivo religioso, está previsto na CLT, estamos fazendo um culto, uma missa ecumênica, sei lá, uma celebração ecumênica aqui na empresa, ok? Então, todas essas circunstâncias, para refeição, para ficar estudando, para qualquer uma dessas hipóteses, não é considerado como tempo à disposição. Então, a higiene pessoal e refeição não vou mais considerar como tempo à disposição, assim como uma questão relativa ao uniforme. Veja o que diz o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta CLT, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, se protegendo do ladrão, se protegendo da chuva, bem como adentrar ou permanecer na dependência da empresa para exercer atividades particulares, entre elas, 1. Práticas religiosas, 2. Descanso. Está lá descansando, né? Ah, vou ficar dormindo um pouquinho aqui, porque até que dê o horário de eu ir para a faculdade, eu estou descansando. Lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal e ainda troca de roupa ou uniforme. Atenção com relação à troca do uniforme, que estava prevista ali na súmula 366, vai ter que ser remodelada nesse aspecto. O item 8 diz troca de roupa ou uniforme quando não houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Veja, eu posso, recebi meu uniforme aqui, o Alphacom, eu posso já vir da minha casa uniformizada para poupar tempo, e aí, neste caso, o tempo que eu gastei trocando o uniforme, que eu quero tirar o uniforme para ir para a faculdade, não é tempo à disposição do empregador. Entretanto, se eu preciso tirar o uniforme e deixar aqui, em algumas circunstâncias há esta obrigatoriedade, pessoal que trabalha com alimentos, então tem que ter um uniforme todo higienizado, limpinho. Posso colocar lá meu jaleco branco, né? Trabalho no frigorífico, minha bota branca, luva, touca e pegar o ônibus. Não porque eu vou ficar ridículo, e vou mesmo. Mas não posso porque eu vou ter a contaminação aqui, né, dos poluentes, e isso pode passar, essas bactérias, enfim, essa poluição pode passar para o alimento. Então, em algumas circunstâncias, eu sou obrigada a trocar o uniforme na empresa. Se eu estou trocando o uniforme na empresa, aí passou do limite de 5 minutos, é tempo à disposição. Mas se eu puder já vir uniformizada de casa, não há essa obrigatoriedade de trocar o uniforme na empresa, não será considerado como tempo à disposição. Então, cuidado que a parte final da súmula 366, que fala sobre esse tempo de tolerância, que diz, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, e ali dá exemplos, como troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc., não é mais assim, não é bem assim, né? Com relação ao uniforme, só se eu tiver que trocar o uniforme na empresa mesmo, ok? Não é possível pactuar um limite superior a 5 minutos por negociação coletiva, súmula 449 fala isso, então não posso ter um acordo coletivo dizendo lá que nessa empresa a tolerância não vai ser de 5 minutos, não, vai ser de 15 minutos no início e 15 minutos no final. Não é possível, tá? Esse é o entendimento do TST. Muito bem, vamos para as nossas questões. Primeira questão, caiu para técnico no TRT de Pernambuco, diz assim: na hipótese de se estabelecer jornada de 8 horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento. Veja, 8 horas por negociação coletiva, turno ininterrupto pode? Pode. E aí o que vai acontecer com a 7ª hora e a 8ª? Não são considerados como horas extras. Súmula 423, se não me falha a memória. Isso, súmula 423, bastante cobrada em questão de concurso, fique de olho. Alternativa correta, letra C. Não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª como horas extras, tá? Cai muito dizendo que tem esse direito. Não há o direito.
Segunda questão, CESP. A jornada máxima de 6 horas diárias de trabalho, estabelecida por norma constitucional para o regime de revezamento ininterrupto de turnos, pode, por meio de convenção ou acordo coletivo, ser majorada para 8 horas diárias. Ok, até aqui certinho. Devendo-se a 7ª e 8ª horas serem pagas como horas extraordinárias. Deve ser pago como hora extra? Não, a 7ª e 8ª não são consideradas como horas extras. Então veja, tanto o FCC quanto o CESP, que são as principais bancas de tribunais, são nesse sentido de cobrar o teor da súmula 423. Questão de número 3. Simone e Flaviana são empregadas da empresa MNLL Limitada e possuem jornada de trabalho de 8 horas diárias. De acordo com os cartões de ponto das empregadas, ontem, Simone chegou à empresa 5 minutos adiantada. 5 minutos adiantada, ela não vai ganhar hora extra, dentro do limite. E deixou a empresa 15 minutos além da sua jornada de trabalho. Opa! Ela saiu 15 minutos depois, chegou 5 minutos antes. Quantos minutos de horas extras ela tem direito? 20 minutos, porque aqui eu vou somar tudo, não só aquilo que sobejar. Flaviana, por sua vez, chegou à empresa 5 minutos adiantada, dentro da tolerância, e deixou a empresa 4 minutos após, também dentro da tolerância. Então, para Flaviana, não há hora extra, está dentro dos limites. Neste caso, letra A diz que nenhuma das empregadas tem direito a hora extraordinária, errada, a primeira, né, tem direito, que é a Simone. Letra B, nenhuma das empregadas, errado também. Letra C, apenas a Simone terá direito ao pagamento de horas extraordinárias, correto, uma vez que ultrapassou a jornada normal de trabalho. Poderia complicar mais um pouquinho, podia perguntar quanto tempo de hora extra essa empregada tem direito. 20 minutos, 5 no início e 15 no final. E a última questão, número 4, ela foi adaptada em razão da reforma trabalhista. Diz assim, o empregado que pode ser adaptado ou no seu conteúdo ou no gabarito, tá? O empregado que, em sua jornada diária, necessite de 15 minutos após o encerramento do seu horário para fazer a higiene pessoal, receberá como horas extras esses minutos excedentes. Certo ou errado? Agora, errado. Esqueça a súmula 366, que diz que não importa o motivo, inclusive higiene, e observe o conteúdo do artigo 4º, que fala sobre tempo à disposição, no seu parágrafo 2º. Então, aqui é importante a gente conjugar os dois artigos, ok? Te espero numa próxima oportunidade. Fique com Deus e continue estudando. Firme aí.